Oi! Hoje nós iremos realizar uma discussão acerca do tema da FUVEST de 2019, que era de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, apresentando uma tese e dois possíveis argumentos, sendo o primeiro relacionado à própria coletânea e o outro baseado no repertório sociocultural adquirido ao longo da vida e por meio de pesquisas. O passado é uma ótima ferramenta para explorar e conhecer mais sobre o presente, a condição a qual chegamos. Agora, consequentemente, a gente volta para a questão inicial do tema, que era: de que maneira? O conhecimento de episódios do passado, da história de uma nação, é muito importante e necessário para que se possa entender os fatores que a levaram a esta condição, os obstáculos que essa teve de enfrentar e ainda situações e problemas que acabaram gerando um cenário conflituoso em dado momento. Todos esses acontecimentos são responsáveis por construir a identidade, o caráter, a cultura de uma sociedade, e por isso se tornam tão essenciais. Além disso, pode-se usar do passado como um mecanismo de defesa, para evitar que erros que já foram cometidos e que podem ser evitados se repitam. O grande problema disso tudo é o fato de que a história e o conhecimento do passado não são valorizados e, por muitos, não são vistos com a essencialidade que possuem. Isso faz com que boa parte dos indivíduos tente ignorar, esquecer ou fingir que esse passado nunca aconteceu, negando-se a acreditar em sua importância. Esse desconhecimento geral resulta justamente em prejuízos na construção de uma identidade e na repetição de erros que já foram cometidos. Bom, e a partir dessa discussão que nós tomamos base para escrever nossa tese, que foi a seguinte: o passado colabora para o discernimento do presente, pois o seu entendimento pleno permite compreender como a sociedade chegou a determinada condição que a rege. No entanto, a cultura de desvalorização do conhecimento histórico faz com que os indivíduos ignorem ou apenas tentem esquecer sua influência, levando ao comprometimento da formação de sua identidade e ainda criando um ambiente propício à repetição de erros e reaparecimento de cenários prejudiciais ao coletivo. Com a tese pronta, a gente decidiu fazer nosso primeiro argumento com base no texto da coletânea escrito pelo Eduardo Viveiro de Castro. Nesse trecho, o autor comentava sobre o incêndio do Museu Nacional e como muito provavelmente surgiram com a ideia de reconstruí-lo, porém o modernizando. Contudo, o autor deseja que o local permaneça em ruínas, com o objetivo das pessoas não se esquecerem do evento e lembrarem-se de todos os arquivos e povos que morreram junto com o incêndio. A partir da leitura e do conhecimento que possuíamos sobre o incêndio ter acontecido por causa da falta de cuidado com o museu, a gente pôde interpretar que esse texto falava sobre a importância de arquivos, da história e do patrimônio cultural para a formação da identidade e da cultura de um povo. Contudo, mesmo sendo de exacerbada importância, por causa da falta de cuidado e da desvalorização da história, esses patrimônios podem se perder para sempre, o que prejudicaria a formação cultural de um grupo social no presente. E agora, que eu já expliquei mais ou menos o texto da coletânea, eu vou ler para vocês o nosso argumento já pronto e depois vou explicar. Um importante mecanismo para o conhecimento do presente a partir do passado é o patrimônio histórico-cultural de uma sociedade. Esse conjunto de bens produzidos ou adquiridos ao longo da história são de suma importância, pois revelam a riqueza cultural e refletem os acontecimentos e fatos que se sucederam para originar o comportamento de determinado grupo social no presente. Desta forma, a preservação deste patrimônio é um verdadeiro alicerce para a compreensão da cultura que molda os indivíduos. No entanto, o enorme descaso proveniente de diversos setores da sociedade leva à falta de investimentos e consequente destruição deste acervo, ocasionando um desconhecimento deste passado por boa parte dos indivíduos e impedindo-os, assim, de formar sua própria identidade e senso crítico. Agora, aprofundando no nosso argumento em si, a gente começou falando sobre a importância do patrimônio histórico-cultural, pois é a partir dele que uma sociedade tem acesso aos acontecimentos que a geraram. Depois, comentamos sobre como é necessário ter a preservação deste, justamente por ser um mecanismo de compreensão do presente pelo passado. Por fim, pensando no incêndio do museu, falamos sobre a falta de preocupação e investimentos no patrimônio histórico-cultural, por conta da desvalorização da história, que infelizmente gera a destruição dos acervos. Esse fenômeno atual de desvalorização de diversas áreas, como a educação, a história e a cultura,
implica negativamente na formação da identidade e do senso crítico dos indivíduos do presente. Através desse argumento, a gente tentou mostrar como o passado impacta na elaboração da identidade e da cultura de um povo, e como a gente tem acesso a isso por meio do patrimônio histórico-cultural, além de mostrar como a desvalorização em diferentes áreas complica a democratização do nosso conhecimento sobre o passado e, consequentemente, dificulta o entendimento do presente. Dando continuidade ao desenvolvimento da redação, vamos falar o repertório sociocultural utilizado para a construção deste argumento. Seguindo o que a nossa tese solicitava, planejamos como assunto principal do parágrafo o passado como forma de evitar a repetição de erros já cometidos anteriormente. Por meio de pesquisas e das nossas próprias discussões, chegamos à citação de Henry Ford, que diz: "O passado serve para evidenciar as falhas e dar indicações para o progresso do futuro", que retratava exatamente o que queríamos comentar. E o argumento ficou da seguinte forma: outra notável influência dos fatos passados na realidade vigente é sua capacidade de conscientizar os indivíduos e, assim, evitar que erros já cometidos se repitam. Conforme alegava o conceituado Henry Ford, o passado serve para evidenciar as falhas e dar indicações para o progresso do futuro, isto é, o conhecimento de episódios passados e a reafirmação da memória histórica permitem uma reflexão e análise acerca da verossimilhança entre os acontecimentos remotos e as circunstâncias que regem a sociedade em vigor. Com isso, seria possível identificar indícios de reincidência de situações danosas. Contudo, a desvalorização da história condena os indivíduos à incipiência e subsequente retomada de valores hostis. Tal situação pode ser exemplificada pelo surgimento de grupos neonazistas na atualidade, que mesmo com todas as atrocidades cometidas por este regime, querem seu retorno. Bom, nossa intenção com esse argumento é consolidar a ideia de que o passado possui uma indiscutível contribuição para o presente. Nesse caso, essa contribuição é poder usá-lo de referência. Mas como assim referência? Basicamente, é a ideia de que, ao analisar os fatos históricos, os acontecimentos passados, é possível refletir acerca das semelhanças e diferenças deste momento passado com o momento atual, ou seja, é possível fazer uma espécie de espelhamento. E a partir desse espelhamento, erros, falhas e algumas tragédias podem ser evitados, já que muitos possuem um contexto muito semelhante. Portanto, conhecendo a história, seria possível impedir que eles acontecessem novamente e ainda impulsionar a formação de um futuro próspero e vantajoso. No entanto, com essa cultura de ignorar, de não tentar relembrar o que aconteceu no passado, muitas pessoas querem o retorno dessa ideologia sem nem conhecer direito do que se trata. E as pessoas ao redor, também sem conhecer, ficam incapacitadas de tentar impedir, de se opor a esses grupos, fazendo com que tragédias como esta citada fiquem suscetíveis a acontecer novamente. Então, basicamente, essa problematização da desvalorização da história e do passado e as suas possíveis consequências que foi a base deste nosso argumento. Com a nossa redação, a gente mostrou como realmente podemos compreender o presente pelo passado. Isso por meio dos patrimônios histórico-culturais e pela reflexão de erros que já foram cometidos que não queremos que eles se repitam. É isso, espero que vocês tenham gostado.